precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amadas e amados irmãos em Cristo Jesus, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal O Santuário em Casa. Nesta terça, vamos interromper a catequese sobre os 10 mandamentos para rezarmos o 5º dia da novena pela unidade dos cristãos e também juntos nos preparando para celebrarmos Pentecostes. Hoje, o nosso tema é Profetas da Misericórdia. Com a graça e a fortaleza que o Santo Espírito nos dá, iniciemos invocando a Trindade Santa e dela o Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e guiai-nos com vossa luz, a fim de que possamos caminhar com segurança nas estradas da vida. O Pai é bendito e nos une no amor de Cristo. Que possamos todos ver a vossa luz que ilumina os corações dos povos. Ó Divino Espírito Santo. Amém. Sobre o nosso tema, Profetas da Misericórdia, podemos falar sobre Miqueias, que é o profeta da misericórdia. Ele que é do mesmo período do profeta Isaías, do século VIII a.C., no Reino do Sul, em Judá, e Isaías em Jerusalém. O profeta é aquele que denuncia e não compactua com a realidade da injustiça de um povo. Ele é a luz que conduz um povo sofrido sem esperança ao Deus verdadeiro, um Deus que olha para seu povo com sua infinita misericórdia e não desampara. O profeta Miqueias atuou como porta-voz das pessoas oprimidas contra o grupo dirigente, chefes, governantes, sacerdotes. Vendo o sofrimento de seu povo em Judá, com a opressão do exército com o seu povo, a corrupção, conflitos, altos impostos, pessoas assassinadas por defenderem a sua terra e família. O profeta sentia na pele também por ser um camponês e não aguentar, mas pede a Deus que a sua misericórdia possa reavivar a esperança do seu povo que tanto sofre. Miqueias denuncia as autoridades civis e religiosas. Ouçam isso, chefes da casa de Jacó. Prestem atenção, governantes de Israel. Vocês que têm horror ao direito e enterram tudo o que é reto, que constrói Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os chefes de vocês proferem sentenças a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam em troca de lucro e seus profetas dão oráculos por dinheiro. É uma profecia que alerta, denuncia a realidade do século VIII a.C. e a nós também no século XXI. Uma realidade injusta, voraz. Segundo o Papa Francisco, vivemos em uma cultura do descartável, onde velhos, crianças, pobres não têm direito perante a sociedade que os devoram sem pena. Os profetas de hoje são cada um de nós. Como o profeta Miqueias, também sentimos na pele os mandos e desmandos dos governantes corruptos, religiões que ensinam e falam em nome de Deus apenas por dinheiro. Nós que somos batizados, somos os profetas que gritam contra as injustiças sociais, como fez Miqueias. Amém! E com essa introdução, quero convidar a cada um de vocês a pegar sua Bíblia e abrir em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos,
e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, diz Jesus no Evangelho, e eu vos aliviarei. O Senhor dirige-se a multidões que o seguem, maltratadas e abatidas como ovelhas sem pastor, e liberta-as dos fardos que as afligem. Os fariseus sobrecarregavam-nas de minuciosas práticas insuportáveis e, em troca, não lhes davam a paz que almejavam nos seus corações. Os fardos mais pesados dos homens, ensina Santo Agostinho, são os pecados. Jesus diz aos homens que carregam fardos tão pesados e detestáveis e que suam em vão debaixo deles. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Como alivia os sobrecarregados pelos pecados, senão mediante o perdão dos mesmos? Cada confissão é libertadora, porque os pecados, mesmo os veniais, afogam e oprimem. Saímos desse sacramento restaurados, dispostos a lutar novamente, cheios de paz. É como se o Senhor dissesse: todos os que andais atormentados, aflitos e carregados sobre o fardo dos vossos cuidados e desejos, abandonai-os, vindo a mim, e eu vos recrearei, e encontrareis para as vossas almas o descanso que vos foi tirado pelas vossas paixões. O Senhor, em troca desses fardos do pecado, da soberba, da falta de generosidade, convida-nos a partilhar do seu próprio jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Este jugo não é um peso para quem o carrega, mas asas para quem vai voar. Os compromissos próprios da nossa vocação cristã e aquela parte da cruz que nos cabe a cada um são um doce peso, e esta amável carga permite-nos remontar até o próprio Deus. Além disso, junto de Cristo, as dificuldades e os obstáculos adquirem um sentido totalmente diferente. Em vez de serem a nossa cruz, converte-se na cruz de Cristo, com a qual corredimos, ao mesmo tempo que as nossas faltas se purificam e as nossas virtudes crescem. E, no entanto, levanta-se tantas vezes ao nosso redor a voz de pessoas boas, mas sem uma fé viva, imersas no comodismo, que não entendem o sacrifício. Esse caminho é muito difícil, disse-te ele, e ao ouvi-lo concordaste ufano, lembrando-te de que a cruz é o sinal certo do caminho verdadeiro. Mas o teu amigo reparou somente na parte áspera da senda, sem ter em conta a promessa de Jesus: o meu jugo é suave. Lembra-lhe isso, porque, quando o souber, talvez se entregue, talvez venha a compreender melhor que ele também foi chamado à santidade. Devemos proclamar aos quatro ventos que o caminho que segue de perto os passos de Jesus é um caminho cheio de alegria, de otimismo e de paz, ainda que sempre estejamos perto da cruz. Precisamente dessas tribulações, acolhidas por amor a Deus, tiraremos frutos extraordinários. Recorda-te, aconselha-nos São Francisco de Sales, de que as abelhas, no tempo em que estão fabricando o mel, comem e sustentam-se de um produto muito amargo, e que, à igual maneira, nós não podemos fazer atos de maior mansidão e paciência, nem compor o mel das melhores virtudes, senão enquanto comemos o pão da amargura e vivemos no meio das aflições. Junto do Senhor e com a proteção de Santa Maria, nosso refúgio e fortaleza, saberemos matizar e definir aquilo que não vai tão bem, pediremos ajuda ao diretor espiritual e aquilo que nos parecia tão custoso tornar-se-á fácil de enfrentar. Este espírito otimista, alegre e cheio de fortaleza
é imprescindível para progredirmos no amor de Deus e para levarmos a cabo uma fecunda atividade apostólica. A alma rodeada de dificuldades robustece-se, torna-se generosa e paciente. Nos obstáculos, devemos ver sempre a grande ocasião de nos tornarmos fortes e de amarmos mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e iluminai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e dirigi-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e purificai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e fortalecei-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e santificai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e consolai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e abrasai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e transformai-nos. Vinde, Espírito Santo, ao nosso coração e ungi-nos. Vinde, Espírito Santo, em nosso coração e enviai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 28 de junho de 1975. Meus filhos, um seguidor de Cristo não deve ter medo. Lembremos-nos bem, um cristão, especialmente um missionário, deve ser forte. Um seguidor de Cristo não deve ter medo. Deus o envolve em sua providência e torna em bem até as coisas adversas. Ele o reveste de fortaleza e coragem sobrenaturais, o liberta da timidez e lhe assegura um comportamento adequado e a palavra certa, no momento oportuno que o Espírito lhe faz aflorar do interior da alma. Também vós, quando estiverdes rodeados de adversários mais fortes, lembrai-vos das palavras do Senhor Jesus. Não vos preocupeis como falareis, nem o que deveis dizer. Naquele momento vos será sugerido o que deveis dizer, porque não sois vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. A carne é fraca, disse Jesus, mas ao mesmo tempo afirmou, o Espírito está pronto. E São Paulo explicou que, quando os humildes de verdade nos confessamos atribulados, é então que somos fortes, conforme o Senhor lhe dissera: a ti basta a minha graça, porque a virtude se firma na fraqueza. Somente as pessoas que se amam de verdade são livres e têm capacidade de amar. Somente Cristo pode salvar a nós e salvar o mundo. Leônia de Jesus. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilos, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gratidão a cada um de vocês que participou conosco nesse 5º dia da novena e esperamos vocês amanhã no 6º dia. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.